A mentira do caminho certo. Já reparou que o GPS nunca fica ofendido quando você erra o caminho? Você pega a saída errada, entra na rua errada, ignora completamente o que ele acabou de falar e ele simplesmente responde, recalculando rota, sem julgamento, sem drama, sem uma voz irritada, dizendo que você estragou tudo. Ele não diz que você falhou, ele só ajusta o próximo passo. O curioso é que ninguém pensa no GPS como algo que exige perfeição. Ele não espera que você siga o caminho exatamente como foi traçado. Ele não entra em pânico quando você desvia. Ele já parte do princípio de que desvios vão acontecer. E ainda assim, o destino continua existindo. O ponto final não desaparece só porque você errou uma rua. O sistema se adapta e segue. Agora pensa na vida. Por algum motivo, a gente faz o oposto com ela. Um erro vira um problema enorme, um desvio vira sensação de perda, uma escolha diferente vira arrependimento antecipado, como se existisse um único trajeto correto e invisível no mundo, e qualquer saída dele significasse que algo foi quebrado, como se a vida não tivesse a mesma capacidade simples do GPS. Recalcular. Talvez o mais estranho não seja errar o caminho, talvez seja acreditar que existe apenas um caminho possível. Porque quando você compra essa ideia, tudo muda de peso. Cada decisão deixa de ser um passo e vira uma ameaça. Cada escolha deixa de ser experiência e vira um teste definitivo. Você começa a viver como alguém dirigindo com medo de qualquer curva. Mas o GPS não funciona assim. Ele não exige confiança perfeita. Ele não exige que você saiba o trajeto inteiro. Ele só precisa de movimento, porque é o movimento que permite recalcular. Sem movimento não existe rota, sem erro não existe ajuste, sem desvio não existe adaptação. E isso já diz muito mais sobre a vida do que parece. O mito do caminho perfeito. Em algum momento, a gente aprende que precisa escolher certo, escola certa, profissão certa, relacionamento certo, vida certa, como se existisse uma versão ideal, esperando em algum lugar. E todas as outras versões fossem apenas erros de percurso, só que ninguém nunca mostrou onde esse certo está. Ele nunca aparece no mapa. O mais curioso é que quando você observa as pessoas, essa ideia começa a quebrar, porque existem pessoas felizes em caminhos completamente diferentes e pessoas infelizes em caminhos considerados perfeitos. Isso sozinho já deveria causar uma dúvida simples: se existe um caminho certo único, porque ele não produz o mesmo resultado em todo mundo. Talvez porque a vida não seja um destino fixo. Talvez seja um conjunto de direções possíveis. E o que chamamos de certo seja apenas o que funcionou para alguém específico. Mas quando tentamos transformar isso em regra universal, a gente começa a se perder dentro da própria comparação. E aí nasce um tipo de ansiedade silenciosa, a sensação de que você está sempre atrasado, sempre fora da rota, sempre escolhendo menos do que deveria, como se todo mundo estivesse seguindo um caminho claro e só você estivesse improvisando, mas ninguém está vendo o mapa inteiro dos outros, só o resultado final. E resultado final engana, porque ele parece linear, organizado, coerente, mas quase nenhuma vida foi assim enquanto estava acontecendo. A maioria foi cheia de mudanças, interrupções, dúvidas, recomeços, decisões que pareciam erradas na época e só depois fizeram sentido. Quando a vida não te dá um mapa. Se você parar para pensar, o GPS não te mostra a vida inteira, ele só mostra o próximo passo. Vire à direita, depois siga reto, depois vira à esquerda. Nunca mostra o trajeto inteiro de uma vez. Talvez isso não seja uma limitação, talvez seja o único jeito possível de avançar. Porque imaginar toda a rota antes de andar gera paralisia. Se você visse todas as curvas antes de começar, talvez nem saísse do lugar. A incerteza não é um erro do sistema, pode ser parte do funcionamento. Ela obriga você a caminhar sem precisar controlar tudo de uma vez. Mas isso entra em conflito com o que aprendemos, porque fomos treinados a evitar erro, evitar risco, evitar mudança, como se segurança significasse ausência de desvio. Só que o GPS nunca funciona sem desvios possíveis, ele só funciona porque eles existem.
E talvez isso diga algo importante. Você não está quebrado por não saber exatamente para onde vai. Você está apenas vivendo dentro de um sistema que não foi feito para ser totalmente previsível. Ninguém tem a rota inteira da própria vida. O momento em que você para de se perder. Existe uma coisa engraçada na navegação. Quando você para de lutar contra GPS e começa a confiar no processo, você ainda erra, ainda desvia, ainda muda de direção, mas isso deixa de ser um problema existencial e vira apenas parte do trajeto. O erro perde o peso de fracasso e vira informação, algo que ajuda a ajustar a próxima escolha. E isso muda completamente a forma de caminhar, porque você para de tratar cada decisão como definitiva e começa a tratá-las como experimentos. A vida nunca exigiu precisão perfeita, ela exige continuidade, porque quem continua andando sempre chega em algum lugar, mesmo que não seja exatamente o lugar imaginado no começo. E muitas vezes esse lugar acaba sendo melhor do que o planejado, não porque foi perfeito, mas porque foi vivido. Talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido estar perdido, talvez tenha sido acreditar que existe um estado onde você não pode estar perdido, como se apenas uma rota fosse válida, quando na prática existem várias, e algumas delas você só descobre depois de começar a andar. E isso muda a forma como você olha para o passado. Aquilo que parecia erro pode ter sido apenas um desvio necessário, uma curva que você não teria escolhido conscientemente, mas que te levou para lugares que não existiriam na rota original. O mito da vida perfeita. A ideia de vida perfeita depende da ideia de caminho perfeito, mas a vida real raramente parece perfeita enquanto está acontecendo. Ela parece confusa, incompleta, desorganizada, e isso assusta porque não combina com a imagem que nos ensinaram. Só que talvez essa desorganização seja justamente o que permite mudança. Se tudo fosse previsível, nada poderia ser diferente, e tudo ficaria preso numa única versão possível, sem espaço para improviso, para descoberta ou para surpresa. O GPS não te pune por errar, ele te reposiciona e continua. A vida faz algo parecido, mas a gente interpreta isso como fracasso, quando na verdade pode ser apenas ajuste. E isso tira um peso enorme das decisões, porque você não precisa acertar tudo, você só precisa continuar recalculando. O caminho que se cria enquanto você anda. No fim, talvez a maior mentira não seja errar o caminho, seja acreditar que o caminho já existe pronto, que esteja lá de bobeira, esperando para ser encontrado, como se a vida fosse uma trilha já definida, e não algo que se constrói em movimento. Você não encontra o caminho certo, você cria o caminho enquanto vive, e isso muda tudo, porque tira a ideia de perfeição e foca no que realmente é importante. O movimento. O medo de errar perde força quando você entende que não existe um caminho certo. Existe apenas uma próxima escolha, e depois outra, e essa sensação de estar perdido é mais normal do que parece. Pensa em uma pessoa que no seu ponto de vista está com a vida ganha. Pensou? Então, a verdade é que ela também já se sentiu perdida, porque no fim, ninguém está seguindo um caminho perfeito. Todos estão apenas improvisando. Alguns mais conscientes disso, outros não, mas todos, sem exceção, estão em movimento.